pastora Helena Raquel mudou seu discurso porque o pastor Mocelin acabou de soltar provas de que ela recuou em uma de suas afirmações mais pesada contra os homens na igreja. Eu acompanho o meio gospel há anos e confesso para vocês que nunca vi uma exposição de dados nessa magnitude. Então, nesse reagimento, nós vamos ver se realmente Helena Raquel amarelou ou se o pastor Mocelin está tirando de contexto. Vídeo aqui do canal do pastor Rodrigo Mocelin, todos os créditos e simbora. Helena Raquel compartilhou em seu Instagram um post com uma resposta a mim. Vou responder este post. Quero mostrar um vídeo dela. Depois que eu a confrontei, ela mudou a posição. Ela disse, olha, a maioria das igrejas acobertam. Agora ela está dizendo explicitamente que não é a maioria. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nisso? Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá, gente! Obviamente não vou tratar de tudo que tá no post, mas acho que de uma maneira resumida aqui vou tentar falar dos pontos mais importantes. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira afirmação aqui lá que a gente vê no post. Mocelin parece estar mais preocupado em defender a imagem da masculinidade. Tá usando aquela desonestidade que toda feminista sempre usa. Se a Helena diz assim, a maioria das igrejas acobertam homens violentos e pedófilos. E eu argumento, não é a maioria. Logo, como eles interpretam? Eu não tô nem aí pras mulheres. Desonestidade. E mais, como ela mesma disse, eu não tenho nenhum estudo para dizer isso aqui. É só a minha experiência. E aí eu venho com estudos, feitos por ímpios, que a Nancy publicou lá no seu livro Guerra Tóxica contra a Masculinidade. Vixe, isso daqui já botou pra torar em tudo, hein? Porque se ela fala que é um conhecimento empírico e não mostra dado nenhum, me faz lembrar o Copernicus 90. Ímpias fizeram. Ímpias que lideraram o estudo. Feministas. E concluíam. As mulheres evangélicas, dentre todos os segmentos da sociedade, são as mais felizes. Faz sentido dizer que as mulheres evangélicas são as mais felizes e então concluir que são as mais oprimidas ao mesmo tempo? Não faz. Então, se eu questiono a Helena, não é a maioria. Então significa que eu não tô nem aí pras mulheres. Desonestidade típica de feminista ou feminista, que juram não ser. Outro texto do post. O que incomoda o Mocelin é que a Helena interprete negativamente o levita antes do final. No final, o levita foi profundamente covarde. Claro que foi. Ele entregou sua mulher para ser violentada. Logo, conclui Helena. Ou seja, um macho não é nem beta, eu não sei nem classificar. Eu acho que nem um feminista faria uma coisa dessa. Ou será que faria? Todas as ações anteriores do levita devem ser interpretadas de modo negativo. A lógica do post é, no fim ele foi covarde, logo ele era violento, ele era fariseu, ele era exibicionista. Ainda que o texto não diga isso. Imagine usar isso em relação a todas as pessoas. Um cara foi covarde, teve um ato de covardia lá no final da vida. Ainda que ele tenha sido um bom pai, não interessa. Não, ele foi um péssimo pai. Ainda que ele não fosse violento. Não, ele vai ser violento sim. Então, no meu primeiro vídeo, eu defendo que as inferências que ela faz sobre o homem são todas negativas. Mesmo que ela não tenha como provar, que o texto não diga isso. Um exemplo. O texto começa dizendo que a mulher adulterou. Primeiro que a Helena até diz, não, tem gente que acha que não é adultério aqui, que só é adultério porque ela saiu de casa. Sair de casa é adultério? Pelo amor de Deus. Mas a Helena em nenhum momento critica a mulher, mesmo o texto dizendo que ela adulterou. Por quê? Porque para feministas, mulheres são sempre vítimas. Mesmo quando as mulheres erram, elas erram por culpa dos homens. Mais ou menos que nem o apoio que Flor de Lis tinha no começo do caso, e a máscara dela só caiu depois de que todo mundo percebeu que não tinha como defendê-la. Ou então aquele caso do Johnny Depp e a sua ex-companheira, que quando começou a aparecer muitas provas, até as feministas mais extremistas acabaram abandonando ela. Mas ela não tem como provar isso a partir do texto. Mas ela diz, sabe-se lá o que ela sofreu com ele. Você tem como provar isso? Não tem. Então como que ela faz isso? O texto não diz. Pastor, é que como ele foi covarde no final, logo todas as ações anteriores... E não quer dizer que toda mulher que acaba traindo o marido é porque o marido tratou mal ou deixou a desejar em algum momento. Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas não é uma regra. Né? Não é todos os casos, existem exceções. E hoje devem ter sido também negativas. Imagine interpretar Salomão assim. Já que Salomão foi idólatra no final, tudo que ele fez antes, vamos reinterpretar. Foi tudo ruim. Imagine interpretar Davi assim. Já que ele foi adúltero, assassino e covarde da maneira mais cruel possível, todas as ações de Davi antes disso devem ser interpretadas de modo negativo. Ou Abraão. Abraão fez algo muito parecido. Chegando numa cidade, ele foi covarde. Olha, esse povo aqui não teme a Deus. Vai que eles queiram pegar você e vão me matar. Então vamos deixar apenas que eles peguem você. Coisa de macho frouxo, que não sabe ir até o final. Não diga que é minha irmã. Aí o rei vai dormir com você, vai ter relação com você, mas pelo menos vou estar vivo. Então aí a partir desse ato de covardia de Abraão, vamos dizer então que tudo que Abraão fez pra trás foi tudo errado. Que exegegue é essa? É por isso que eu disse que há um viés feminista aqui muito claro na fala da pastora. Tudo que o homem faz é sempre errado, mesmo que ela não tenha como provar. A mulher, ainda que o texto diga que é adúltera, a Helena trata como vítima do começo ao fim. Mesmo quando Helena não tem como provar que a mulher é vítima. Mas trata a mulher como sempre, não tendo culpa. Isso daqui acaba entrando em um quesito que eu vejo nas igrejas pentecostais e neopentecostais, é que não existe uma formação sólida para que a pessoa venha, antes de ser consagrada a algo, ela tenha pelo menos uma sabatina digna, justa, para que ela possa ser separada a um ministério. E cá entre nós, a pessoa fala meia dúzia de línguas estranhas e tem um dízimo alto, pronto, já é motivo já colocam ela, ou então se ela se expressa bem. E é um erro de igreja pentecostal e neopentecostal. Raramente você vê nessas igrejas
um pregador, uma pregadora, um pastor, enfim, uma missionária, alguém que realmente consegue pregar uma palavra cristocêntrica sem distorcer o contexto bíblico. Raras as exceções. Se isso não é feminismo, eu não sei o que é. Outro texto do post. Uma igreja ter muitos homens bons não apaga que existem homens abusivos. Sim, não apaga. Eu disse no meu vídeo que homens maus existem. Você não assistiu ao... Tem, eu conheço um bocado. Inclusive, a gente sempre denuncia aqui homens perversos, homens maus. Inclusive, quando a gente traz isso, tem até juiz que acaba ficando do lado. Tem feminista que defende. Olha, por exemplo, o caso lá de Santa Catarina. Tem um monte de feminista que há poucos dias vieram falar besteira ao meu respeito. Nenhuma delas eu vi fazendo um único vídeo sequer ou questionamento ao cidadão lá de Santa Catarina. E por que elas não fazem? Lembrando que ele já fez vídeo tomando o celular da mulher e tem acusações gravíssimas contra ele. Mas não, o errado da história é o André Carpano. O vídeo Estou todo denunciando. está sendo desonesta de propósito. A minha questão é que você, Helena, disse que a maioria das igrejas acobertam. Isso significa dizer que não há muitos homens bons na igreja. Se a maioria dos homens acobertam, como a gente pode dizer que criminosos que acobertam, se a maioria acoberta, a maioria é criminosa, como podemos dizer que a maioria dos homens são bons? Não dá, né? Mas você, Helena, fez sua afirmação só com base na sua experiência. Eu afirmei crer que a maioria dos homens não são assim a partir de estudos. Eu citei fontes, estudos realizados por ímpias, que concluíram: as mulheres evangélicas são as mais felizes. Por quê? Porque a maioria dos homens evangélicos são pessoas de bem. Agora, diante da pesquisa que eu apresentei, você que tinha dito que a maioria das igrejas encobrem, ou seja, que não há tantos homens bons assim na igreja, agora você está dizendo, ainda que existam muitos homens bons, existem homens malignos. Que bom que você mudou, hein? Veja comigo, o primeiro vídeo dela. E agora, depois de que eu a confrontei, ela mudou o discurso. É muito difícil levantar esse índice. É. Ai, que vergonha que eu estou sentindo, mas eu Então não falasse, né? Ai. vou dizer. É vergonha mesmo, né? Falar coisa sem ter um estudo sério, coisa da cabeça, pegar minha experiência. Isso, qualquer pessoa que entende de estatística e de percepção da realidade sabe que é um absurdo, né? A minha experiência não é a realidade geral. A maior parte das pessoas que são vítimas em igrejas evangélicas de violência doméstica ou de violência sexual, elas são orientadas a não denunciar o culpado. Esse jeito de crente pentecostal falar, eu sou um dos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, para gerar uma certa autoridade. Olha, eu tenho um problema seríssimo com Ou isso. seja, são orientadas a abafar. A maioria, então, da igreja abafa. É isso que ela está dizendo. Para evitar. Para evitar, espalhar. Ou seja, então, é para abafar. Tá claro ou não? Tá claro, né? O que eu estou dizendo aqui é um saber empírico. Como não há pesquisa, não há o dado, isso é um Empírico. saber empírico. Geralmente o empírico aí, em se tratando de ciência, tem a ver com experiência mesmo. Mas é uma experiência abrangente. Os estudos empíricos são experiências abrangentes. Você pega uma amostra grande. Então usa até a palavra aqui de modo bem distorcido. Mas enfim. Agora vamos ver, depois que a confrontamos, é a maioria mesmo? Vamos ver como que ela tá falando agora. As igrejas não abafam esses casos. As igrejas não abafam. E as igrejas que eventualmente... Oi, peraí, ô pastora, ô pastora, mudou a conversa, pastora? Mudou, né? Rápido, que coisa, não? Que eventualmente, tá vendo? As igrejas não abafam. Mas as igrejas que eventualmente, não é comum. Os locais tenham esses indivíduos fazendo isso, precisam ter a resistência da maior parte de nós que não fazemos. A maior parte de nós não fazemos. Então agora, depois que eu a critiquei em relação a essa fala dela, de que a maioria das igrejas acobertam, ou seja, a maioria das igrejas são criminosas, ela mudou o discurso. Então primeiro ela disse, a maior parte acoberta. Agora, depois de confrontada, ela disse, não, a maior parte não acoberta. Mudou, Helena? E eu tenho dito exatamente isso que a Helena está dizendo agora, depois de confrontada. E muitos diziam para mim, quem diz que a maior parte da igreja não é coberta, é porque é coberta. É porque é protetor de pedófilo. Agora que a Helena está dizendo exatamente o que eu sempre disse, vocês vão dizer a ela que ela é cobertadora de pedófilo? Helena, você não vai pedir desculpa pelo que você disse no primeiro vídeo? Você vai mudar o discurso como se nada tivesse acontecido? E agora, que você mudou depois do meu vídeo, dizendo que a maioria não é coberta, você se lembra, Helena? E na hora do vídeo sobre o texto de Juízes, quando a mulher foi violentada, você disse assim, ó, a cidade ficou em silêncio, porque a sua tese era essa, a maioria dos homens não fazem nada, não se importam com o sofrimento. Errado, no caso aí que ela citou da Bíblia, pelo contrário. Praticamente uma das 12 tribos acabou sendo enfim, não sei se eu posso falar nem a palavra. Dizimada, pronto, fica mais fácil, né? Acabou sendo dizimada por conta disso. Das mulheres. Então aí você usou o texto de Juízes 19 para dar base à sua tese. É aquela tese feminista de sempre, de que a maioria dos homens não prestam, são omissos diante da violência contra a mulher. Mas você não contou o final da história. Uma tribo de fato foi omissa. Mas 11 tribos se mobilizaram para matar os violentadores. Não me parece que a maioria foi omissa aqui, hein? Quando o levita envia parte de sua esposa por todo Israel, Israel fica sabendo. Só isso daqui já derruba toda a afirmação dessa pastora, né? E na minha opinião, quem abre portas para esse tipo de ministração
deveria rever os conceitos. Deveria. Já parou pra... Bom, no final do vídeo eu vou ver se eu comento isso daqui. O país inteiro se mobiliza dizendo, nunca se fez isso em Israel. Ou seja, não era comum o estupro coletivo. Alguém pode argumentar. Não, quando eles dizem nunca se fez isso em Israel, eles estão se referindo ao homem picotar a sua mulher. Não faz sentido. Se isso fosse verdade, Israel iria se mobilizar para matar o marido. Mas todo o Israel se mobilizou para matar os violentadores. E eu fiz uma pregação na minha igreja domingo, explicando o texto de Juízes de maneira correta. Vamos soltar aqui. Vamos falar dessa questão dele ter picotado a mulher. Enfim, assista aqui no próximo domingo. 11 tribos não aceitaram violência contra a mulher e foram atrás dos violentadores. Disseram à tribo de Benjamim, dê-nos os violentadores porque vamos matá-los. Os benjamitas não quiseram entregar. Foram coniventes. Sim, cometeram crimes, porque há homens que não prestam. Mas uma tribo foi conivente. 11 não foram. Aí você pega um texto desse, em que a minoria foi conivente, para dizer que a maioria foi conivente. 13 anos estudando o texto para falar isso. O país... Ou seja, esquerdismo, gospel, implementado nas igrejas. inteiro não foi omisso. A esmagadora maioria do país não foi omisso. Na guerra, porque já que os benjamitas não quiseram entregar os violentadores, eles guerrearam. 18 mil homens de Israel morreram na primeira batalha. 18 mil homens para vingar uma única mulher. Depois, no segundo dia de batalha, 35 mil, depois 25 mil benjamitas foram mortos. Por fim, com a derrota de Benjamim, porque os violentadores eram de lá, Israel matou todo mundo de Benjamim, que colocou fogo em todas as cidades, sobraram apenas 600 homens. Uma tribo foi quase extinta, cidades destruídas para vingar uma mulher que foi violentada. Mas você conseguiu transformar uma história dessa em omissão masculina. Você precisou de 13 anos para estudar e falar essa besteira. O que você fala então quando você tem apenas uma semana para estudar o texto? 13 anos estudando para trazer uma distorção dessa, uma dissimulação dessa. Não estou sendo aqui contra a pastora, mas eu me refiro no sentido teológico, porque é desonestidade isso daí. Na sua pregação você disse, quando me dizem, homens também sofrem. E aí você, não, o sofrimento do homem não se compara ao da mulher. Eu citei o meu sogro, que tirou a própria vida por conta de uma falsa acusação feminina, e aí no post vocês educaram. Mas isso não anula a crítica. Mas é que a crítica dela é fazer parecer que os homens são piores. É óbvio que isso está nas entrelinhas, mas é isso. Os homens são mais violentos. Tanto é que o discurso foi apenas sobre isso, não se trata dos problemas femininos, dos pecados femininos. Por quê? Porque parece que os homens são piores, mais violentos, são mais covardes e não se importam com a dor das mulheres. E que quando sofrem, o sofrimento masculino é menor. Você diz claramente isso, Helena, você lembra? Na sua pregação você disse que não dá para comparar o sofrimento masculino com o da mulher. Por quê? Os homens são mais fortes e estão em posição de autoridade. No post a gente lê, é como se cada vez que uma mulher denuncia violência, alguém precisasse mudar o foco. Não, é como se cada vez que alguém mente e apresente uma distorção da realidade, pegando uma experiência ruim e aplicando sem estudo a maioria, mostrando homens como piores, como mais violentos e que o sofrimento do homem é menor, a gente precise ser árbitro da verdade e dizer o que a Bíblia afirma, somos iguais, pecadores iguais, que pecam e sofrem de modo semelhante. E se eu lhe disser, Helena, que de cada 10 pessoas que se matam, 8 são homens, será que isso já não seria o suficiente para dizer que o sofrimento dos homens é muito profundo? Alguns são como Ricardo, que diz para mim, minha mulher tirou tudo de mim. Ainda mais nessa época que nós vivemos, que a maioria dos homens são ensinados a serem submissos, e com essa safra que vem em boa parte beta, e ainda quando não é beta é sojado, um homem toma um não, acaba se complicando. Você vê aí, por exemplo, tem pessoa que entra na justiça contra uma outra pessoa só por conta de um apelido. Homem com a fragilidade aflorada ao máximo, ainda fala que é bullying. Nem parece que viveu aí, que os homens viveram, por exemplo, década de 70, 80, anos 90. Complicado. Eu não vejo mais motivo para viver, eu quero me matar. Mas com base na pregação da Helena, o sofrimento do homem não é igual. Você é forte, você aguenta, Ricardo. Você está em posição de autoridade. Ou pode ser que o Ricardo ouça da Helena o seguinte, mas o que você fez para que sua mulher se comportasse assim? Sim, porque quando a mulher do levita adulterou, mesmo que o texto não diga nada sobre o porquê, a feminista Helena Raquel deu o veredito. Sabe-se lá o que essa mulher não sofreu na mão desse homem. E se eu lhe dissesse que homens são os que mais sofrem violência, e estudando o caso do jeito certo, mulheres são igualmente ou até mais violentas do que homens? Exatamente. Eu sei que você não é muito afeito aos estudos, né? Mais preocupado com a experiência pessoal. Confessa mesmo isso aqui que eu tô falando nem é... Mal de crente pentecostal. Ser mais interessado na experiência pessoal do que no estudo. Esse é o grande mal do crente pentecostal e neopentecostal. Fruto de estudo. E quando cita, nem cita a fonte no vídeo e ainda apresenta estudos enviesados de esquerda, né? Mas enfim, você sabia que 91% dos assassinatos são contra homens? Mulheres são retratadas como as maiores vítimas da violência, mas elas compõem 8%. 91% são homens, 8% são mulheres. Em 2010, 80% das vítimas de homicídio por violência doméstica foram homens. 6.934 homens morreram por violência doméstica, enquanto 1.836 mulheres morreram vítimas de violência doméstica. Mas a maioria dos assassinos são homens. Primeiro,
Isso não altera que vítimas são homens, que a maior parte das vítimas são homens. Vocês nunca viram um bandido, entra na casa de alguém, vai lá e mata o homem. A mulher, a criança, muitas vezes eles deixam. Até os criminosos deixam. Tanto é que na cadeia, um bandido, assassino, uma lei, eles aceitam outros criminosos, mas chega lá um estuprador, um violentador, eles não aceitam. Segundo, em proporção não é bem assim. Mulheres são tão violentas ou mais violentas proporcionalmente. Vou citar apenas aqui um exemplo, de uma extensa e renomada bibliografia compilada por Martin Fieber, da Universidade Estadual da Califórnia. O resumo da bibliografia traz o seguinte: esta bibliografia examina 286 investigações acadêmicas, é muita coisa, hein? 221 estudos empíricos e, tá vendo? Empírico aqui, isso aqui, ó. E 65 resenhas ou análises que demonstram que as mulheres são tão fisicamente agressivas ou mais agressivas do que os homens em suas relações com seus cônjuges ou parceiros do sexo masculino. A dimensão da amostra global de estudos criticamente analisados ultrapassa os 371.600. Amanhã eu vou gravar um vídeo destrinchando mais sobre isso, dando vários exemplos disso aqui, mostrando como que a esquerda, ela distorce esses números, manipula números. Mas vamos lá. Recentemente, uma mulher esfaqueou um cabeleireiro. E o sofrimento é menor, pois o homem é forte. Ele tem autoridade, ele poderia falar pra faca: sai, faca! Porque ele tem autoridade. É o que a pastora disse. Homens que frequentam a igreja da Helena Raquel, de todos os pastores que concordam com essa pastora, fujam dessas igrejas. Se um dia uma mulher te acusar falsamente de violência, se ela te agredir, se ela praticar alienação parental, separar você do seu filho, com base em tudo que a Helena, a pastora, diz, é bem provável que você vai estar numa situação bem complicada. E se você tiver sido um bom marido durante a sua vida, e um dia errar terrivelmente, tudo de bom que você tiver feito no passado será revisado e a sua sentença será: você nunca valeu nada. Imagine quantas pessoas de bem a gente conhece, tiveram uma boa vida. Mas um dia eles foram canalhas mesmo, um dia eles foram covardes. Aí não interessa. Tiveram um momento de muita covardia. Não interessa. Tudo que fizeram pra trás não presta. Agora, se a mulher cometer um erro terrível, o culpado ainda será você, homem. Porque você a levou a fazer isso. O certo não seria tratarmos as pessoas com justiça, julgando cada caso, e não partindo do pressuposto feminista de que homens são piores? Amanhã vou gravar um vídeo dando mais dados e mostrando como esquerdistas manipulam dados. Você sabe, Helena, que a esquerda faz isso. Lembra do Lula dizendo que mentia mesmo sobre a quantidade de mendigos no Brasil? Vocês já assistiram ao meu vídeo em que eu mostro como que a esquerda manipula os dados sobre o Brasil é o país que mais mata gays. É mentira. Então, bom, a gente precisa aqui, para encerrar, fazer algumas considerações sobre esse ponto, essa contextualização, e como eu prometi, né, trazer um ponto a mais, o que eu preciso reenfatizar aqui, apesar que eu já dei meio que um spoiler no início do vídeo. Nós vemos que boa parte dessas pessoas que se dizem mestres do conhecimento, que se consideram, né, alguma coisa, são pessoas que mal sabem do que estão falando. E se tratando, não é um preconceito, mas é uma realidade, de crente pentecostal e neopentecostal, uma gigantesca massa dessas pessoas colocam a sua experiência pessoal acima de qualquer dado, de qualquer estudo, acima de qualquer realidade. Porque, uma vez ungido do Senhor, eternamente ungido do Senhor. E como diz, né, o Silas Malafaia, quem é que discorda do ungido do Senhor e fica impune? Então, a gente vê que isso daí é uma regra que, quer queira ou não, ela acabou colocando nas entrelinhas, só que pro lado dela, né? Mudou o foco. Era para um, mudou, né, para outro, e agora é ela que se enquadra nisso daí. E já que eu falei sobre ela se enquadrar nisso, e o quesito, não a pessoa da pastora, mas mulheres, eu particularmente estou vendo que vai chegar uma hora que lugares assim como a Meca Pentecostal, os Gideões Missionários, cedo ou tarde vai ter uma consequência por escancarar essa porta para qualquer um que pague para estar lá. Escuta o que eu estou falando. Já vimos aí alguns homens no passado que tiveram escândalos gigantescos aí que repercutiram na internet, e todo mundo sabe de quem eu estou falando. Já vimos aí muita coisa vindo à tona, supostas até orgias que supostamente acontecia ali na Meca Pentecostal, né? Não lá em si, ali no ginásio, mas pessoas que estavam no ginásio ou tinham chegado ou após o ginásio iam para fazer a orgia, né? A suposta orgia. Então a gente vê que isso vai cedo ou tarde trazer mais problema para o meio pentecostal, que deveria cortar esse tipo de coisa. E esse negócio de colocar qualquer um para pregar só porque está pagando é uma coisa que, na minha opinião, já deveria ter sido cortada há muito tempo. Mas é apenas o que eu acredito. E você, o que você acredita? Comenta aqui embaixo. E se você deseja saber como outros pastores pentecostais estão usando a plataforma para o mal, assista esse vídeo aqui, onde eu analiso um caso aí de um monstro que fez um absurdo com uma mulher e agora está na internet como se nada acontecesse. E o pior é que essa galera não quer que eles sejam punidos e muito menos tenha castração química ou até uma prisão perpétua. Espero todos vocês nesse vídeo.